Agora são 7 horas e 57 minutos. Começa agora através do Grupo Cidade de Comunicação e a rede de emissoras afiliadas à Record TV em todo o Maranhão, o terceiro dia das sabatinas das eleições 2022 com os candidatos ao Senado Federal. Aqui eles têm espaço para falar sobre suas propostas para gerir o Estado nos próximos 4 anos. Esta sabatina segue as seguintes regras. 7 temas foram escolhidos pela banca de jornalistas da TV Cidade. São eles saúde, educação, economia, infraestrutura, segurança, turismo e cultura. Destes, 3 serão sorteados e irão pautar a entrevista nos próximos 40 minutos. A ordem dos sabatinados foi realizada através de sorteio na presença dos assessores de todos os candidatos. E hoje vamos conversar com o candidato Roberto Rocha, do partido PTB. Candidato, nós vamos agora começar a nossa entrevista. Nós teremos aí esse tempo e eu quero lhe desejar um bom dia. Obrigado por sua presença. Antes da nosso sorteio, eu queria que o senhor falasse de forma até didática e resumida, porque a gente atinge todos os públicos no Maranhão. O papel do senador, não é? E também a importância do voto do senador. Veja se o senhor concorda comigo. Muita gente se preocupa muito com o voto para presidente, para governador, e não sabe da importância do papel do senador no Senado, junto ao Brasil, ao seu estado. O senhor que já é senador, né, eu queria que o senhor falasse da importância do voto no senador e do papel do senador, que traz tantos benefícios para o seu estado. Muito bom dia. Bom dia, Hilton. Bom dia, Samer. Bom dia, sobretudo, a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta aqui na TV Cidade. Bom, o senador tem um papel constitucional, como tem o deputado federal. É verdade que muitas vezes a pessoa confunde. Se fossem iguais, nós não precisávamos ter 18 deputados federais e 3 senadores. Bastava ter 21, ou deputados ou senadores. O deputado representa as pessoas. Por isso que o voto é proporcional, cada estado tem uma quantidade. Aqui tem 18, Piauí tem 10. O senador representa o estado, comunidade da federação. E é por essa razão que cada estado tem o mesmo número de senadores. São 3, pode ser o Acre, Maranhão, São Paulo. O senador tem um papel fundamental em qualquer democracia. Se você for nos Estados Unidos ou assistir um filme, você vai ver que as principais decisões nos Estados Unidos acontecem no Senado. O presidente americano, quando quer um dinheiro para alguma coisa, ele vai ao Senado. Então, o senador tem um papel constitucional de criar leis, formular leis, legislar e fiscalizar. E também fazer uma ponte entre o governo federal e o seu estado. É exatamente isso que eu tenho feito nos últimos 7 anos. Eu poderia citar para você aqui inúmeras leis que foram criadas por iniciativa do senador Roberto Rocha. Poderia também dizer qual o papel de fiscalizador, como por exemplo agora na questão dos ferryboats. Você acha que se não fôssemos nós fiscalizando, cobrando atitudes do governo, depois que teve um desmantelamento completo do sistema pelo ex-governador Flávio Dino, que destruiu o sistema ao fazer intervenção, não no sistema, tomando a concessão, mas numa empresa privada, do mesmo jeito que faz na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte. Ele fez aqui numa empresa privada, e não foi só nessa do ferryboat, fez também lá no hospital em que os médicos alugaram para ele na pandemia, ele não pagou o aluguel, e foi lá e tomou o hospital e ficou com o hospital. Ficou com o hospital. Bom, então, é claro que tem que ter o contraponto. Quem controla poder na democracia não é o povo. O povo dá e tira o poder. Quem controla poder é poder. O que está acontecendo, por exemplo, no Brasil? O poder do Supremo Tribunal Federal está mais supremo do que nunca. Quem que controla um ministro do Supremo? É o Senado. E quem é que controla um senador? É o ministro Supremo. Por exemplo, semana passada teve o 10º processo do ex-governador contra mim, eu fui notificado. Por quê? Porque eu denunciei da tribuna do Senado que ele está usando as instituições do Estado para poder pressionar e chantagear prefeitos. O que eu reafirmo aqui. Você já viu algum mais ser chantageado? Mais alguma foto? Não viu por quê? Por causa das denúncias que nós fizemos em Brasília. Então, quem controla poder é poder. O Supremo está exorbitando no seu poder porque o Senado está de joelhos diante dos excessos de alguns ministros do Supremo. Acontecendo barbaridade. Hoje é 7 de setembro. Como é que você vai proibir a pessoa usar verde e amarelo? Isso é uma maluquice. Aí vocês dizem assim, Roberto, mas tu não é senador? Não. Mas quem abre um processo contra um excesso de um ministro supremo não é o Senado, nem a mesa do Senado. É o presidente do Senado.
Então, se tem que cobrar de alguém, tem que cobrar do presidente do Senado. Certo. Nós vamos então ao sorteio dos temas. Eu vou sortear, a Sâmia faz a pergunta. Sâmia, nosso primeiro tema de hoje é economia. Mostra para cá, aqui, economia. A Sâmia vai fazer a primeira pergunta ao candidato. Sâmia. Ok, vamos lá. O tema orçamento secreto tem sido recorrente neste período eleitoral. Qual a sua posição sobre a existência deste controverso dispositivo? O senhor fez uso do orçamento secreto durante o seu mandato? Sim, claro. Eu poderia ter vergonha aqui se dissesse que não trouxe dinheiro para o meu estado. Acontece que não tem nada de secreto quando eu tenho as minhas atitudes. Eu fui acusado pelo ex-governador Flávio Dino, que como sempre joga pedra e esconde a mão, mas o DNA dele, além de estar na mão, está na pedra. Ele foi usar um blogueiro lá em Brasília, que ele paga com dinheiro que ele toma aqui de moto e carro que vende de pessoas pobres, pagou a imprensa brasileira inteira, dizendo que eu recebi dinheiro do orçamento secreto. Eu digo, vem cá, mas se ele diz, sabe o valor, 21 milhões e meio, como é que ele sabe que é secreto? Como é que ele pode dizer que é secreto? Aí eu mostrei o que era. O dinheiro era para fazer a ponte de Pedreiras, que hoje está publicado no Diário Oficial da União, o edital de licitação da obra, não é mais do projeto. Quem chegar em Pedreiras agora não consegue andar na avenida. Está tudo engarrafado, porque só tem uma. Então só tem uma solução, é fazer aquilo que Flávio Dino prometeu durante 8 anos e não fez, que é uma avenida de contorno à cidade e uma nova ponte sobre o Rio Mearim. Quem está fazendo? O governo federal, por iniciativa do senador Roberto Rocha. E não tem nada de secreto nisso. Eu estou fazendo também a ponte sobre o Rio Pindaré, que liga Pindaré à Trizidela de Monção, com o objetivo de ligar o Vale do Pindaré à Baixada Maranhense, numa obra estruturante que vai tirar definitivamente do isolamento 3 importantes municípios, Monção, Penalva e Pindaré Mirim. Aí você, com isso, você transforma essas cidades que são fim de linha em caixa de passagem. É com esse tipo de obra estruturante, que você promove o desenvolvimento econômico. Assim você cresce a produção e melhora a vida das pessoas. Não há nenhuma possibilidade de ter produção sem infraestrutura, porque não é a produção que puxa a logística, é a logística que puxa a produção. O exemplo está aí, da região de Balsas. Ou seja, você tem o pior renda per capita do Brasil é no Maranhão. E dentro do Maranhão, qual é melhor? É Balsas e região, porque tem produção. É primária? É. É atividade primária, de monocultura? É. Mas só que essa atividade primária gera serviços. É oficina, isso, aquilo, restaurante, a padaria, que está funcionando. E aí as pessoas, então, têm a oportunidade de ver o dinheiro circulando. Quer dizer, você não vive só da economia pública, estatal. Você pode bater no peito e dizer, não, eu sou funcionário da empresa tal. Agora, tem gente que não quer cuidar das pessoas. Tem gente que só quer controlar as pessoas. E controlar da forma mais cruel e desumana, que é pela barriga, escravizando o sujeito. E ao final de 8 anos de mandato, se orgulha de dizer que o povo do Maranhão está tendo que sair de casa para ir comer, porque em casa não tem comida. Ou seja, alguém que assume o governo e diz assim, bom, a função do governador não é promover o desenvolvimento, a função do governador é fazer rua e praça, e com dinheiro emprestado do BNDES. Aí você virou um governador, um prefeito municipal. Quando você usurpa a função de um prefeito, cada um tem a sua função, correto? Quando você usurpa a função de um prefeito, quem é que exerce a função do governador? Por acaso eu estou querendo dizer que o governador não pode fazer rua? Não há registro na história do Maranhão de um senador ter feito mais ruas e está fazendo que o senador Roberto Rocha. Aqui mesmo em São Luís, nós estamos fazendo mais de 10 milhões de reais agora de ruas, estradas na zona rural, para estimular a produção, para que os produtos vendidos nas feiras ou no mercado não sejam só importados, sem alarde, sem nada. E diversas outras avenidas e ruas pelo estado inteiro que nós andamos fazendo aí. Agora, será que a função do senador é só fazer rua? Você me perguntou, o que o senador representa? O Estado. Bom, então se ele representa o Estado, ele tem que pensar o Estado. O deputado representa mais o município. Às vezes até o povoado, porque o eleitor dele está lá no povoado. Mas o senador não. O senador, o voto é majoritário, é no Estado todo. Mas vem cá, gente, sinceramente, se o senador tem que pensar assim, no macro, no graúdo,
no Estado. Você imagina o governador, que além de majoritário, ele é do executivo. Eu não sou do poder executivo. Não é justo. O julgamento já é muito injusto. E ele, como se declara meu concorrente um bom juiz, ele devia assumir essa condição. Quer dizer, eu sou julgado por 8 anos de mandato do Legislativo. E ele é julgado por 8 anos de mandato do Executivo. Ou seja, não há justiça nessa comparação. Então, vejam, eu estou submetido a um julgamento e estou aceitando, e aceito. Eu acho que o julgamento tem que ser feito. E por que eu aceitei esse julgamento? Porque eu acho que o governador Flávio Dino, durante esse período todo de mandato, ele não pode citar uma única obra estruturante em 8 anos. Uma única obra. Mas além de não ter a obra, não tem um projeto. Um projeto executivo. Sem o que é impossível licitar uma obra. E nos dias de hoje, antes do projeto, você tem que fazer o estudo de viabilidade. Chama EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. É um processo que não rende voto. O projeto não dá voto. Ninguém vê. É caro demais e demorado. Eu passei 7 anos desse mandato, fazendo uma cesta de projetos. Se o presidente da República, seja ele quem for, chegar no Maranhão e disser hoje, ó, tá aqui, eu sonhei hoje com o Maranhão, tá aqui 1 bilhão, 2 ou 3 bilhões para investir em obras de infraestrutura no Maranhão. Sabe quanto que o governo do Maranhão vai aplicar? Nenhum centavo. Eu desafio o governador Flávio Dino mostrar um único projeto, não é obra não, um único projeto no Maranhão. Ele fala só de restaurante popular, praça e rua. Apequenou a função de governador. Na história do Maranhão, nunca um governador aumentou a alíquota de ICMS. Nunca. Foi o primeiro. Nunca um governador tomou moto de pessoas pobres por não pagar IPVA. Pessoas que tinham jumento venderam para trocar numa moto para poder sustentar a sua família. Alguém viu tomar uma Harley Davidson? Uma Mercedes, um BMW? Será que só o pobre coitado lá que não pagava IPVA? Gente, eu sou relator da reforma tributária no Senado. É a matéria mais importante do país. Inúmeras indústrias deixam de investir no Brasil para investir fora do Brasil por conta do nosso sistema tributário, que é anacrônico, ele é analógico enquanto o mundo é digital. Pois muito bem, pois o IPVA arrecadou no Brasil, em 2020, 40 bilhões de reais. Sendo que desses 40 bilhões de reais, quase todo é no Sul, é São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais. A arrecadação de IPVA, ela é um tanto quanto pequena se comparada com o restante. O ICS arrecadou no Brasil 80 bi. O ICMS quase 750 bilhões. O ICMS. Bom, o que é fundamental dizer? É que dentro da base tributária do IPVA, que é a base patrimônio, temos 3 bases tributárias, consumo, renda e patrimônio. Tem também o IPTU. Se o IPVA é o imposto de patrimônio de veículos automotores, o PTU também é de patrimônio. Se tiver certo, e não sou eu juiz, eu sou julgado. Se disser certo, disser que está certo, tomar moto e carro, ou seja, o patrimônio, porque não pagou imposto, IPVA, cria um precedente de amanhã tomar o terreno, a casa, porque não pagou IPTU. Claro, por que não? Então vejam o perigo que o Maranhão está submetido. Mas é assim que é feito na Venezuela. Qual a diferença? Alguém pode reclamar do modelo de governança? Eu não estou aqui discutindo a pessoa do Flávio Dino. Na verdade, o que eu gostaria mesmo é que ele estivesse aqui para a gente fazer um debate. Quantos debates já teve para senador? Pelo menos 2. Eu largo tudo que estou fazendo, venho para cá, chega na hora, cadê o sabidão? O dono do mundo? Sumiu. Sumiu, sabe por quê?
Sabe quanto que ele recebeu do orçamento secreto? Ele, o Flávio Dino? 45 milhões de reais. Isso é secreto, né? Porque ninguém sabe. Aí eu disse isso. Eu quero ver ele negar. Ele já recebeu 33, já foi pago do governo que ele governava. Aí pode, né? Aí não é secreto. E ninguém sabe o que ele fez. Vem cá, mas quem é que disse que parlamentar, senador, deputado executa o orçamento? Quem executa é o executivo. O parlamentar destina o orçamento. Ou para o executivo municipal, estadual ou federal. Eu destino, normalmente, para o executivo federal, inclusive. Porque do estado não adianta, ele nunca quis. Mandei recursos para cá. Você pode ir na UEMA. Está lá sendo construído há 7 anos, nunca terminou. Uma unidade de monitoramento das águas do rio Itapecuru. Porque eu fiz uma emenda para poder revitalizar o rio Itapecuru, que é o que abastece a ilha de São Luís. Ele está se acabando. Aí a gente fez a emenda, e dentre essas emendas, nesse valor de quase 10 milhões, tinha 5 milhões para a UEMA, para fazer o plano de recursos hídricos da bacia do Itapecuru e para fazer a unidade de monitoramento das águas. Nunca terminou, está lá. E ninguém nem me dá satisfação de como está. Mas tudo bem. Então eu boto o recurso para o município, para o estado ou para a União. Na União são os órgãos executivos. Por exemplo, DENIT. Procure ver qual é a única emenda que tem no Maranhão deste ano para o DENIT. Para poder a gente andar pelas estradas federais. Você sabe por que não tinha recurso de emenda de bancada para o DENIT? Porque o governador controlava, sempre ele controla a bancada, qualquer governador. Ele não deixava botar. Por quê? Que é para esculhambar o Bolsonaro. As estradas estaduais não prestam, então tem que esculhambar também as federais. Será que é Bolsonaro que anda nas estradas do Maranhão? Não. Que anda é o povo do Maranhão, porque aqui não tem ferrovia, aqui não tem hidrovia, aqui não tem aeroportos. Tem 2 aeroportos funcionando legalmente no Maranhão, São Luís e Imperatriz, que agora terão investimentos de quase 600 milhões de reais, graças à ação do senador Roberto Rocha, porque foi passado para a iniciativa privada a gestão dos aeroportos. Então nós temos que discutir, não são as pessoas. Chega, né? Você está ficando de cabelo branco, eu também, nós. Olha só, eu estou todo queimado, ó. Pegando sol, caminhada de manhã, de tarde, de noite. Aí eu largo, venho para cá para fazer o quê? O debate. O Maranhão não discute o Maranhão no governo. Você soube de algum momento um convite para um senador que representa o Estado discutir o Maranhão em alguma universidade ou entidade de classe? Nunca. Por quê? Porque é proibido. O governador não deixa. Aí você passou uma época toda, geração em geração, Sarney contra Sarney, Sarney contra Sarney. Aí o sujeito se elege, depois de uma fadiga, de um cansaço desse modelo, com uma bandeira contra Sarney. Aí se elege e reelege com esse projeto. Não faz outra coisa no palácio. Virou um hóspede de luxo. Um despachante no palácio. Não recebia prefeito, não recebia deputado. Ou seja, virou o dono do mundo. Aí ele achava que não podia se instalar empresas no Maranhão. E por quê? Porque não é governo que dá emprego para seu filho. Governo dá. Governo tem cargo comissionado, pouco. E concurso público, que não faz. Quem gera emprego são as empresas. As empresas, ao chegar, trazem o emprego, que trazem a renda, que trazem a liberdade, a independência. Mas o que aconteceu com uma loja da Havan, que eu consegui trazer para São Luís, falando com o Luciano? Não queriam deixar botar, porque tem uma estátua da liberdade. Veja que maluquice, veja que loucura. Só não foi proibido porque compete à prefeitura e não ao governo do estado, senão não botava. E está lá, Havan, se você for lá agora, quantas pessoas estão trabalhando lá? Eu falei com o Luciano, ei, Imperatriz, vamos fazer. Ele disse, eu comprei 2 terrenos Imperatriz para fazer, e balsas. Aí eu queria levar para Caxias.
Mas eu tenho que esperar o resultado da eleição, Roberto. Vocês estão aí com uma situação que não dá. O governador deu entrevista aqui ontem. O ex-governador Flávio Dino. Perguntado sobre o ambiente de negócios. Porque, gente, ninguém vai investir em canto nenhum o seu dinheiro se não tiver segurança jurídica, previsibilidade, confiança. Avaliado isso, né? Eu queria perguntar assim para ele, vem cá, sinceramente, amigo, coloca todas as diferenças políticas de lado. Aqui falando pelos nossos filhos e netos, por aqueles que estão no ventre da mãe ainda, aqueles que não têm um título de eleitor, esquece um pouco a gente. Nós já estamos mais para lá do que para cá. Responda para mim. Ô Flávio Dino, se você ganhasse na Mega Sena, você investiria seu dinheiro na Venezuela? Em Cuba? Ou na Coreia do Norte? Eu queria que ele fosse sincero e dissesse. Se ele encontra algum brasileiro fugindo para a Venezuela por Roraima. Se ele encontra algum brasileiro de Roraima ou de qualquer lugar comendo cachorro e gato, porque o governo liquidou com o país. Se ele encontra algum coreano do Sul subindo, fugindo para a Coreia do Norte. Se ele encontra algum americano de Miami ou não, fugindo para Cuba. Não encontra. Ah, quer dizer que na hora dele tirar férias, ele não vai para a Venezuela, não. Ele vai para Paris. Aí ele gosta de usar uma gravata aqui da Hermès, né? Bonita, importada. Aí ele gosta de usar o Rolex. Aí é socialismo para os outros. Comunismo para os outros. As pessoas têm que ser comuns na sarjeta. Por baixo, nivelado por baixo. Como está na Venezuela. Como está agora na Argentina, como está caminhando o Chile. O que é isso? Não há possibilidade de se combater a pobreza senão gerando riqueza. Eu não conheço outro modelo. Não, quem faz diferente, no fundo, quem comete esse equívoco, ou é por falta de informação, eu admito que um prefeito eleito lá no interior, que não tem informação, ou por má fé. Ele sabe que não é outro caminho que pode combater a pobreza, senão gerando riqueza. Quando eu falo gerar riqueza, ele diz assim, Roberto quer falar só de rico. Gente, se eu pudesse trazer o Bill Gates, o Elon Musk para o Maranhão, eu trazia. Aliás, eu estou tentando. Fiz uma carta para ele, como presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Estados Unidos no Senado, para que ele fizesse aqui, estudasse, fazia aqui no Maranhão uma fábrica de semicondutores. Porque ele disse que quer fazer no Brasil uma fábrica de semicondutores. E eu mostrei para ele que São Luís é um lugar excepcional. São Luís está no meio da ALCA, área de livre comércio da Amazônia, das Américas. São Luís tem o melhor porto das Américas. São Luís é uma ilha maior que Hong Kong, com o dobro do tamanho de Singapura. São Luís tem ao lado Alcântara, que enche os olhos dele quando fala Alcântara por causa da SpaceX e outras empresas que ele tem. São Luís é a Amazônia. Alcântara também. E mais, São Luís agora, o Maranhão tem uma ZPE, lei. Para poder gerar segurança jurídica, não pode ser de acordo com o humor do político. Tem que ser lei, marco legal. Nós aprovamos, após 19 anos, o projeto da ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Então, ele está estudando essa possibilidade. Não é porque eu sou bonitinho, não. É porque é interesse. É interesse dele. Vem cá, por que veio agora aqui eu trouxe o presidente da fábrica da Toyota? Porque nós temos aqui uma localização estratégica. Nós somos, no Brasil, o lugar mais perto dos Estados Unidos. Nós temos uma relação próxima com a Europa e com o mercado asiático pelo Canal do Panamá. O Japão está do lado pelo Canal do Panamá. Então, por que não fazer em São Luís um estudo dos investimentos? Por que não botar São Luís no radar? São Luís está entrando no radar de muitas empresas do mundo. Eu sou muito mais hoje embaixador do Maranhão do que senador. Porque eu vivo levando o Maranhão para qualquer canto. Eu vim agora de Dubai. Eu fui visitar lá as EPS em Dubai. Tem um sheik árabe trilionário
que está me esperando lá em Santos para a gente fazer uma reunião. Ele super interessado em investir em São Luís. São Luís, gente, é um lugar maravilhoso. Deus deu a nós tudo de bom. Mas como ele é maravilhoso, ele não pode dar tudo de bom para todo lugar, para o mesmo lugar. Ele tem que equilibrar. Então ele nos deu o lugar mais alto do mundo, a melhor janela para o espaço, que é Alcântara. Ele em frente deu o lugar mais fundo do mundo, que é a melhor porta para os mares, que é os portos que nós temos. Ele nos deu 12 bacias hidrográficas, 680 quilômetros de rios, nos deu terra fértil, diferente do semiárido nordestino ou do semiúmido do norte, que é tudo alagado. Ele nos deu muitas riquezas naturais, mas ele também nos deu o comunismo. Nos deu a oportunidade de experimentar o comunismo. E aí equilibra, porque se não tivesse isso, nesses últimos 10 anos, 8 anos, o Maranhão teria disparado. O Piauí, vamos comparar com o Piauí e o Maranhão. Porque basta comparar os números para conhecer o seu real valor. Não adianta vir aqui sozinho, sem o debate, e dizer que é culpa do Bolsonaro, é culpa do negacionista e tal. Não adianta dizer isso. Isso é muito fácil e mentiroso. Durante o período de governo de 14 a 19, o Maranhão, que ele recebeu com 7,3% de taxa de desemprego, ele entregou com 11%. O Piauí cresceu 40% nesse mesmo período, enquanto o Maranhão cresceu 28%. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é questão do Estado. Vamos então ao sorteio do próximo tema. A Samuel vai sortear o tema e eu vou fazer a pergunta, que é a nossa... Infraestrutura. Infraestrutura. O senhor tem dito em suas falas, senador, que a Codevasf é uma empresa pública de grande importância para o Maranhão. E a mesma vem sendo fortalecida por emendas de parlamentares maranhenses, inclusive pelo senhor também. Mas seu principal adversário nessa campanha disse que há corrupção nessas emendas colocadas para a Codevasf. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto e como garantir que essas emendas do Legislativo cheguem realmente de fato ao seu destino, à sua finalidade? Bom, o governador, para não ser leviano, eu não estou chamando ele de leviano, ele devia aceitar o debate para poder provar. Ó, Roberto, explica aqui o recurso tal que tu mandou para o lugar tal que não foi feito. Devia fazer isso e não ficar pagando blogueiro que ele transformou em pistoleiros digitais para agredir as pessoas. Não adianta isso. Eu coloco recursos para o Maranhão. Não há no Maranhão ninguém que movimente mais recurso público que o senador Roberto Rocha. E não é de agora. Sempre foi assim. Desde que eu era deputado. Mas vem cá. E o que é que tem contra mim? Nada. Os processos que ele move contra mim é assim, ó, porque eu usei a tribuna do Senado para poder denunciar um fato. Um fato. O Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu o uso indevido das instituições do Estado para fiscalizar recurso federal. Não pode. E a eleição não é municipal. Como é que você vai fiscalizar só prefeito? Tem que fiscalizar também o Estado, no caso das chamadas emendas secretas. Então, é completa bobagem. Olha, a Codevasf concluiu aqui um projeto, vários, eu vou dar alguns exemplos, de obras de infraestrutura, só de São Luís. A Lagoa da Jansen, é uma denúncia, né? Aquilo lá é uma denúncia na nossa cara. Um pinico daquele tamanho. Cada prédio que sobe, aumenta o pinico. E o que fez o governo do Maranhão? Nada. Nem o projeto que eu pedi. Passamos 7 anos fazendo o projeto. Mas antes eu tinha que aprovar um projeto de lei. Porque como não tinha poder executivo, nem municipal, nem estadual, só tinha o federal, que é a própria Codevasf, que é uma empresa. Mas ela não atuava em São Luís. São Luís não era da área de atuação da Codevasf, como não era Alcântara. Porque a Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, o nome diz. Depois passou a incluir o Vale do Parnaíba. E o Maranhão só tinha os municípios ligados ali ao Piauí. Não tinha São Luís. Aí nós fizemos um projeto de lei para incluir todos os vales do Maranhão. Todos. Aí foi aprovado esse projeto de lei no Senado, na Câmara, e virou lei. A partir daí eu botei o recurso para fazer o projeto de revitalização ambiental da Lagoa da Jansen. Pô, muito bem, as obras custam 260 milhões de reais. As obras.
São inúmeras obras. A principal é de dragagem. São toneladas e toneladas de lodo que sairão dali. E vão para onde? Onde é que coloca? Do lado? Material altamente poluente? Tem que colocar no único aterro sanitário que o Maranhão tem, que é em Rosário e é privado. Tem que pagar. Você tem que pagar para tirar aquele lodo que está lá, não vou chamar o nome popular, vocês sabem, e pagar para botar lá no aterro. Antes tem que envelopar, colocar dentro dos ecobags gigante, importado, porque não pode jogar na natureza para não comprometer o lençol freático. Muito bem, onde é que está esse projeto? Depois de aprovado pela Codevasf? Está na Secretaria de Meio Ambiente, que o governador falou de não deixou liberar licença ambiental, para não começar a obra na campanha. Está lá. E o que aconteceu agora? Entupiu as comportas. Você viu, secou tudo. Ninguém aguentou ficar ali. Aí, resultado, eu trouxe o presidente da Codevasf. E agora está licitando as obras das novas comportas. Tem duas. Uma manual, uma automática, nenhuma funciona. Nós botamos agora 8 milhões, vai começar as obras agora, está terminando a licitação. Mas não é só isso. Se você for agora no eixo Taquibacanga, você vai encontrar uma população maior do que a Imperatriz. E aquela população se desloca para a cidade por que caminho? Barragem do Bacanga. Passa lá essa hora para ver. Ninguém consegue passar. E o problema cada vez vai ser maior. Até porque a gente vai ter a zona de exportação lá na área portuária e você vai crescer o movimento ali. Então qual é a solução? É fazer uma nova ponte ligando aquela área com São Luís. Aí eu projetei, primeiro aquela história do estudo, né? Aí só que o IFAM não deixou fazer a ponte ligando o Anjo da Guarda ao Reviver, que é menor, mais curta a ponte. Não aceitou em jeito nenhum, quase um ano de discussão. Aí foi feito lá para Ilhinha, que fica no fundo até melhor, mas vai ter 2.700 metros. Bonfim, que é Ponta do Bonfim, no Anjo da Guarda, até Ilhinha. Uma ponte maravilhosa. Esse projeto não é conversa, ele está sendo feito pela Codevasf. Você já passou na Avenida Castelo Branco? Passa lá essa hora. Os comércios quase tudo fechado. Você já viu aquela avenida que tem lá embaixo da Ponte São Francisco? Meu pai fez, tem 40 anos. Tem uma ponte, não tem? Bem embaixo assim da Ponte São Francisco. Ali é para ter 2 alças. Como tem em Brasília, centenas. Em todo lugar. E você tem movimento, fluxo. Aí você aumenta o volume na Avenida Castelo Branco. Nós estamos fazendo esse projeto. Está na Codevasf em licitação. Sabe, nós temos inúmeros projetos. Eu termino dizendo um para você de infraestrutura, que tem a ver com a pergunta. Você sabe que o Maranhão é uma plataforma inclinada no sentido sul-norte. No sul está a parte alta, o Planalto, onde nascem as bacias hidrográficas, como a do Rio Itapecuru, nasce Mirador. E no norte a parte baixa. Então São Luís, o nome é Baixada, porque é baixo mesmo, está quase no nível do mar. Muito bem, então, como também tem um fenômeno da maré que sobe e desce de 6 horas, as marés mais altas do mundo, e os rios assoreando todos, se acabando, e o governo não faz nada, a água do mar está entrando nos rios, está invertendo o fluxo. Então, cada vez mais os rios estão ficando salobros. Arari hoje não consome mais água do rio, porque a água é salobra. Mas a principal vítima é a Baixada, é o povo da Baixada. Não tem água, tudo salgado. Então me diga qual é a única solução. Esse é o problema, é o diagnóstico. Qual é a única solução? É uma obra de engenharia para ligar, para poder separar a água doce da salgada, ligando Viana até Bacurituba, Cajapió. 75 quilômetros de dique. Serão mais de 20 vertedouros, que é para poder, quando chover, você tirar também a água de chuva, água doce. Aí você separa a água doce em cima desse dique, chama Diques da Baixada. Em cima dele será uma estrada. Pô, muito bem, nós estamos fazendo esse projeto. A Codevasf já consumiu mais de 14 milhões de reais. Só o EIA-RIMA demorou 4 anos. Só o EIA-RIMA. 4 anos. Esse projeto conclui no final desse ano. Nenhum desses projetos vão virar obra se não tiver vontade política. Tem que ter decisão de fazer.
E eu volto a dizer a você, amigo, amiga, por que no Maranhão não tem obra estruturante? Nesse governo. Porque nos outros teve. Veja a Rosiana. Ela fez a Avenida Via Expressa. É uma obra estruturante. A Quarto Centenário, alguns viadutos. O Cafeteira fez, o Rui Rocha fez, a Avenida Litorânea, fez inúmeras obras estruturantes, novas estradas, novas pontes. E esse governo fez o quê, gente? A quem é dado o direito de ficar alheio, indiferente a isso? Será que eu dediquei os melhores dias da minha vida, a minha juventude, para assistir um sujeito chegar vendendo som, entregando pesadelo e a gente ficar quieto? Não. Ele tem que debater o Maranhão. Aí não debate no governo e também não quer debater na campanha. E tenta dar um 7-1 na população. É um estelionato, quando o próprio presidente Lula diz assim, não, porque se eu for eleito e ele também, ele vai ser ministro. Bom, então o candidato não é ele, a senadora é a suplente. E você sabe o nome dela? Ninguém sabe, nem o nome. Então o nome disso é estelionato. Agora, não vai acontecer porque ele não vai ganhar eleição. Não vai ganhar eleição. E ele está nervoso, ele está preocupado, mas ele sabe por que ele está preocupado. Eu sei o que é política. Ele vai perder a eleição. Daqui a alguns dias vocês vão ver as urnas serem abertas. E você vai ver o que eu estou dizendo aqui hoje. O Flávio Dino vai perder a eleição para senador. O povo vai dizer não a todo o mal que ele fez ao Maranhão. Senador, para fechar, eu queria que o senhor comentasse rápidas palavras por conta do tempo, nós temos mais 5 minutos. Não só as suas considerações finais, mas uma afirmação que ele fez ontem aqui no nosso programa sobre essa questão de difusão de fake news. Tudo que é contra ele, ele joga para ser fake news. Queria que o senhor falasse sobre isso e deixasse a sua mensagem aos seus eleitores, aos maranhenses que lhe assistem agora e ver que o senhor sempre pautou em sua carreira política o povo, depois sua birra política. Por favor. Veja, eu tenho uma prática política. Não sou melhor, não estou dizendo que sou melhor que ninguém. Não. Eu acho até que é apenas normal. Eu faço política com os políticos para o povo. Eu não faço política com os políticos para os políticos. O Flávio Dino tem uma visão equivocada da política. Ele tentou transformar o Maranhão como se fosse uma fazenda, onde tivesse o gado e os vaqueiros. Então ele achou que não precisou mexer com o gado, mexeu com os vaqueiros. Então o Maranhão, ao longo de décadas, foi tratado dessa forma. Aí ele resolveu fazer pior. Ele resolveu escravizar o cidadão pobre, coitado. Aquele cidadão que acordou hoje, e o filhinho dele diz, papai, eu estou com fome, eu quero um pão. Aí esse cara sai de casa para procurar um pão para o filho. Aí você chega lá na esquina e encontra com ele. E você diz, amigo, você quer que eu traga para cá a fábrica da Tramontina para gerar emprego? Ou você quer um faqueiro da Tramontina? O que você acha que ele vai responder? O que eu responderia se Deus o livre tivesse nessa situação? Eu ia responder que quero faqueiro para comprar o pão. Então, o governante de responsabilidade, ele não pode fazer só o que o povo quer. Ele tem que fazer o que o povo precisa. E quanto mais pobre, maior a distância entre o que o povo quer e o povo precisa. Ele não fez o que o povo precisa. Ele não fez saneamento. Não fez obra de infraestrutura. Agora, as pessoas que vivem no império do imediatismo, claro, raciocinam com a barriga. É como se estivesse perdido na floresta, não quer saber do amanhã, é do já. E eu não. Eu olho a política como a gente olha o mundo. Nós estamos todos aqui com uma missão nobre, entregar o mundo para as próximas gerações melhor do que nós recebemos. Eu tenho certeza que eu tenho cumprido meu papel. Por isso é que eu posso olhar para você com a cabeça erguida e dizendo, peço o seu voto para senador para continuar servindo o Brasil e o Maranhão no Senado Federal.